Pessoal, bem-vindos. Eu sou o Luiz Castelo e nesse vídeo nós vamos resolver o exercício 48 do capítulo 4 do livro-texto Halliday, volume 1, nona edição. Como de costume, vamos fazer a leitura do exercício e todas as interpretações de forma mais minuciosa possível aqui, para que a gente possa entender ao final as passagens físicas e matemáticas do exercício. Então vamos lá. O enunciado do exercício é o seguinte. Na figura, uma bola é arremessada para o alto de um edifício, caindo 4 segundos depois a uma altura h igual a 20 metros, acima da altura de lançamento. A trajetória da bola, no final da trajetória, tem uma inclinação θ igual a 60 graus em relação à horizontal. Agora ele pede, letra A, determine a distância horizontal coberta pela bola e quais são, na letra B, o módulo e na letra C, o ângulo em relação à horizontal da velocidade inicial da bola. Tá, vamos começar aqui a entender o que o exercício quer. Então vamos lá. A primeira coisa que eu posso contar para vocês é o seguinte. Uma bola vai ser lançada daqui, daqui de baixo. Esta bola, ao ser lançada aqui de baixo, ela vai percorrer essa trajetória alaranjada, que eu estou sobrescrevendo com vermelho aqui, e vai cair lá em cima do prédio. Então, este é o movimento da bola realmente, tá? Esse é realmente o movimento da bola. O que o cara pede aqui para mim no nosso exercício? Na letra A, ele quer saber, a distância horizontal. E ele ainda foi muito gente boa e falou que chamava D. Ou seja, ele quer saber este tamanho aqui. Se ele quer saber esse tamanho está no eixo X do meu sistema de coordenadas que daqui a pouco a gente vai desenhar na figura. A outra coisa que este cara quer saber é o módulo e o ângulo da velocidade inicial da bola. A velocidade inicial da bola tem que estar aqui embaixo. Aqui. Ele foi lançado aqui com uma certa velocidade inicial. Então, ele foi lançado aqui de baixo com uma certa velocidade inicial. Além dessa velocidade inicial, ele quer saber qual é este ângulo aqui. Então, são as duas perguntas que ele faz para mim aqui na letra B e C. Ele quer saber o módulo da velocidade inicial e o ângulo. Tá? Módulo da velocidade inicial e ângulo. Uma vez que a gente já sabe o que o problema quer, a gente vai partir para a abordagem direta dele e tentar resolver este problema. Qual é a coisa importante para mim para resolver este problema aqui? O importante é o seguinte. Esse exercício vai ficar muito mais simples se eu começar ele de trás para frente. Como assim de trás para frente? Como se a bola fosse lançada daqui de cima do prédio, percorresse a trajetória no sentido contrário aqui agora e parasse no chão. Por que ele fica mais fácil se eu resolver ele de trás para frente? Porque ele me deu este ângulo aqui, E lá embaixo eu não tenho muitas opções para começar nada no exercício. Então, ele me deu este ângulo aqui. O que eu vou fazer a partir de então? Eu vou considerar o exercício correndo no sentido contrário. Vou considerar ele correndo aqui nesse sentido contrário. E, ao final do exercício, tudo que eu calculei como final, já que eu estou fazendo ao contrário, tudo que eu calculei como final será o equivalente ao inicial da trajetória original, que seria de baixo
para cima. Vê se vocês concordam comigo, tentam digerir esta informação antes de seguir e entender o exercício. Começo aqui, mas não é o que o exercício quer. Tá? Então, estou começando aqui, vou calcular os parâmetros como se estivesse começando de cima e terminar embaixo. Se eu começo aqui, tudo é inicial. Se eu termino aqui, tudo é final. Mas o exercício pediu justamente ao contrário. Então, na hora que eu calcular o final aqui embaixo, ele vai ser o inicial do que o exercício pede. O meu final aqui embaixo vai ser exatamente o módulo do ângulo e da velocidade inicial da bola. Vai ser a minha resolução de trás para frente, isso vai ser o final. Se vocês conseguem entender essa proposta, vamos seguir agora na resolução do exercício e ver como ele se comporta. A primeira coisa que eu vou fazer aqui é colocar um eixo de referência lá no começo do exercício. Então, vamos colocar um eixo de referência no começo do exercício. Uma vez que eu coloquei o eixo de referência, coloquei lá em cima do telhado, notem, senhores, o seguinte, que eu vou ter uma velocidade inicial para o meu projétil aqui. Esta seta, este vetor verde que eu estou desenhando, a gente vai chamar ela de velocidade inicial. Ele é um vetor, portanto, este vetor tem que ser decomposto. Este vetor obrigatoriamente tem que ser decomposto. Este vetor, a gente vai decompor ele em vetor no eixo x e vetor no eixo y, que vamos chamar, respectivamente, de V0y, velocidade de lançamento lá de cima do prédio, e V0x, velocidade de lançamento no eixo x, lá de cima do prédio. Lembrem, tá, que V0x, depois do lançamento, imediatamente após o lançamento, V0x é constante. Este cara não muda nunca mais. Por que ele não muda nunca mais? Porque a aceleração no eixo x não existe. É zero. Mas no eixo y, a gente tem uma aceleração. Então, em y existe uma aceleração e esta aceleração é igual à aceleração da gravidade. Em módulo, tá? Eu estou colocando a aceleração da gravidade aqui. Daqui a pouquinho a gente vai descobrir se a gente vai usar os valores positivos ou negativo para essa aceleração. As outras duas coisas que o exercício nos fornece com muita clareza é que este objeto, esta coisa que eu lancei, a figura, a bola que eu lancei dessa figura, que estaria aqui no centro, ela demorou 4 segundos para fazer tudo isso, ó, subir, descer e bater no chão. Então eu tenho este tempo para ela fazer tudo isso. Na verdade, ela caiu, não quero nem saber esse pedaço aqui por enquanto de subida. Eu sei que essa bola demora 4 segundos para sair dessa altura H e chegar até aqui na parte mais baixa de onde foi lançada a bola originalmente. Então ela vai cair, a bola vai cair uma altura, essa altura está no eixo Y, se quiserem ser rigorosos, de 20 metros. E para isso, para cair esses 20 metros, independente da trajetória, ela vai cair 20 metros em 4 segundos. Então, o tempo é igual a 4 segundos. Pessoal, se eu sei que
esta bola gasta 4 segundos para cair no eixo y, 20 metros, eu posso escrever aquela equação do movimento uniformemente variado como sendo y igual ao y inicial mais a velocidade inicial no eixo y. Lembra que eu estou olhando só para o y, porque o Vx por enquanto é constante, e as informações que o exercício me dá para resolver são referentes ao eixo y, a altura no eixo y, então é isso que eu vou fazer, tá? Vezes o tempo menos a metade da aceleração, que é a da gravidade, vezes t ao quadrado. Aqui. Por que menos? Porque a gravidade, senhoras e senhores, puxa para baixo o corpo. Sempre a gravidade vai puxar o corpo para baixo. E a gente orientou o eixo y para cima. Toda vez que a gravidade estiver contrário ao eixo y, este valor da fórmula vai ser negativa. Então, depende da orientação do eixo y, este sinal aqui. Se eu tivesse orientado esse eixo y para baixo, este valor aqui seria positivo. Mas eu não orientei o meu eixo y para baixo. Eu orientei meu eixo y para cima e a gravidade é para baixo. Por isso, do sinal menos, tá? Esta é uma informação muito importante. Eu posso mudar o referencial e algumas vezes facilita muito, mas essa é uma informação muito importante mesmo. E agora a gente vai colocar os dados de acordo com a escolha desse referencial x, y com a gravidade para baixo. Tem que ser de acordo, tá? Erros acontecem nesse exercício justamente por eu ignorar este referencial. De acordo com este referencial que eu adotei, eu tenho aqui embaixo, de onde a bola vai ser lançada lá em cima do prédio, mas ali no 0, 0 do x e y, eu tenho que ali é a altura inicial da bola e vale 20 metros. Então, aqui ó, é a altura inicial da bola e vale 20 metros. Se eu tivesse adotado um outro referencial, eu poderia trocar, mas com cuidado com isso aqui, tá? São os erros que acontecem nesse tipo de exercício, é sempre por isso. E a altura final da bola, ela saiu aqui de cima da posição 20 metros e veio parar aqui embaixo numa altura 0 metros de acordo com o meu referencial. Eu quero que esse seja meu referencial e estou adotando isso. Então, ela vai chegar numa altura final igual a 0 metros. Ela foi lançada com a velocidade v0y que eu desconheço. Então, uma velocidade v0y que eu desconheço. E ela gastou 4 segundos para sair de cima do prédio e chegar lá embaixo. Nota que eu estou estudando o movimento contrário. Então, ela gasta 4 segundos menos a metade da gravidade. A gente sabe quanto vale a gravidade no planeta Terra. 9,8 vezes o tempo, que é 4 segundos, elevado ao quadrado. Com isso, a gente consegue facilmente determinar a velocidade, tá? A gente consegue facilmente determinar a velocidade. Por quê? Porque é só fazer esta conta aqui, que eu estou circulando aqui agora, envolvendo, e juntar com esse 20 aqui, e passar para o outro lado do sinal de igual. Se vocês fizerem essa continha, não vou fazer aqui para vocês, eu vou deixar que vocês façam essa continha, vocês vão achar o seguinte, que 4v0y vai ser igual que 4v0y vai ser igual ao valor dessa diminuição. O valor desta diminuição, quando passado para o outro lado já, porque aqui vai dar sinal negativo, ele vai para lá positivo, valendo 58,4.
Assim, eu posso determinar a componente Vy da velocidade inicial resolvendo o exercício ao contrário. Vou insistir em falar isso para vocês. Então, a componente y da velocidade inicial vai dar 58,4 dividido por 4. Isso me dá como resposta de exatamente 14,6 metros por segundo. Então, o que eu achei de mais importante até agora é que eu sei qual é a velocidade inicial no eixo y. Com esta velocidade inicial do eixo y, é totalmente possível a gente determinar realmente quem é isso aqui, ó, o V0. E depois, quem é o V0x. Por que isso é totalmente possível para a gente? Porque eu sei a decomposição do V0y naquela figura. Naquela figura específica, V0y vai valer a velocidade inicial vezes o seno do ângulo que eu tenho nessa figura, o seno de θ. Tá? Nota que o ângulo encosta no eixo x, então o cosseno estaria com o eixo x. O eixo y, então, é seno. A gente só substitui os valores dados pelo exercício. V0y, acabei de encontrar, ele vale 14,6. Tá aqui. O V0, não faço a menor ideia. Vou descobrir. Tá aqui. Mas o ângulo para calcular o seno, eu sei. O exercício me falou que aquele θ vale 60 graus. 60 graus. Isso me garante com absoluta certeza que o V0 vai ser 14,6 dividido pelo seno de 60. Então, a gente agora vai conseguir descobrir, quando eu fizer essa continha na calculadora, qual foi a velocidade inicial do lançamento estudando o exercício de trás para frente. Estudando o exercício de trás para frente. Se eu fizer essa continha, eu vou achar alguma coisa próximo de 16,85 metros por segundo. Quem que é o 16,85 metros por segundo? O valor do V0, não das suas decomposições mais. Então, de novo, eu tenho uma informação importante aqui e eu vou grifar ela para a gente. Agora eu consigo saber quem é o V0x. Obviamente, eu consigo saber todo o processo de lançamento lá de cima do prédio. Então, o V0x vai ser igual ao V0 cosseno do ângulo. Para esta figura, não adianta decorar esta fórmula. Se eu consigo fazer isso, eu vou falar que V0x vai valer o V0 que a gente acabou de calcular, 16 vezes o cosseno do ângulo, que é 60 graus. Vocês vão achar uma velocidade inicial no eixo x, algo próximo de 8,43 metros por segundo. Opa! Eu achei uma outra informação muito importante e grifarei ela aqui. Eu vou grifar ela até de outra cor, por quê? Porque esta velocidade no eixo x é um eixo onde não existe aceleração, sendo que não existe aceleração neste eixo, essa velocidade é constante e o movimento que descreve esta velocidade, então, é um movimento uniforme que só tem uma equação, x igual ao x inicial mais a velocidade inicial no eixo x vezes o tempo.
E é justamente este x desta equação que o exercício quer que eu determine na letra A. É justamente este x aqui que o exercício quer que eu determine na letra A. Só que esse x ele mandou chamar de D na figura. A única frescura que eu vou ter aqui é trocar esse x por D, porque D é a letra que está na figura. Então eu consigo finalmente determinar a letra A se eu pegar aquela equação do movimento uniforme, substituo x por D. A posição inicial da minha partícula em relação ao eixo x, eu coloquei ela na origem. Então, é 0. Nota que agora, em relação ao meu eixo x, senhores, em relação ao meu eixo x aqui, o V0x está apontando para o lado esquerdo. Eu adotei o x positivo para frente, mas ele vai para o lado esquerdo. Então, eu vou usar um sinal negativo aqui de propósito na hora que eu colocar ela nesta equação aqui, tá? Só porque o eixo x foi adotado positivo para frente e o V0x está direcionado para trás. Então, isso aqui vai ser menos, eu vou colocar esse menos, mais tarde vocês vão entender por quê, mas eu vou calcular o módulo desse D, tá bom? Menos 8,43 vezes quanto tempo ele gastou para chegar lá, naquela posição. E ele gastou 4 segundos para chegar lá. Ou seja, é só multiplicar esse menos 843 por 4 e eu acho quantos metros este cara deslocou em relação ao meu referencial para trás. Então, se vocês forem ver isso, este cara deslocou algo próximo a 33,7 metros. Esse sinal de menos só está falando que ele foi para trás em relação ao meu eixo de referência lá no começo do exercício. Como o exercício quer saber, na letra A, distância horizontal, eu não preciso falar que ele deslocou para trás. Se você deixar assim, está errado? Obviamente não. Mas ele quer saber quanto de distância eu andei. Eu andei 33,7 metros. Tá? Isso aqui é um valor aproximado, porque apesar de eu ter arredondado tudo já, meu valor quando eu faço na calculadora, eu só arredondo o valor final, tá? Então, o deslocamento vai ser de 33,7 metros, em módulo agora. Isso foi o pedido na letra A, pronto, não temos mais o que trabalhar na letra A. Foi uma parte razoavelmente simples do exercício. Lógico que eu faço comentando muitas coisas, o tempo fica estendido. Vamos analisar agora o que acontece quando, se eu lançar nessa análise ao contrário, com esta bola, quando ela chegar, encontrar aqui a altura do lançamento original, que a gente vai chamar de 0 nesse ponto aqui por algum motivo, ou 20 se eu olhar por outro motivo, depende do referencial. Mas quando ela chegar aqui, repara que quando ela chega ali, eu tenho o Vx apontando para a esquerda. Se eu analisar o movimento de trás para frente, de cima do prédio lá para baixo, este cara é aquele Vx, é a velocidade no eixo x. Professor, mas a velocidade do eixo x é constante, é igual à velocidade inicial do eixo x, que a gente já determinou. A gente já determinou, ela está aqui. Pronto. Eu só estou desenhando para vocês entenderem o que a gente vai fazer daqui para frente. Quando esta bola é lançada lá de cima, percorreu essa trajetória e chegou aqui, o Vy estará apontando para baixo. Né? Aqui ele era para cima, subiu, até aqui o Vy estava para cima. Nota que eu estou falando Vy e não V0y. Por quê? Porque tem uma aceleração da gravidade no eixo y e o V0y não é constante, diminui. Começa aqui com um valor que a gente determinou, que foi de 14,6, diminui até chegar aqui na altura máxima. A partir de agora, ela começa a descer, ou seja, vai aumentar a velocidade em módulo, mas vai ficar cada vez mais negativa essa velocidade até chegar aqui. Na hora que ela chega aqui, o Vy ainda está apontando para baixo.
Então, quando ela chega ali, eu vou ter uma componente da velocidade chamada Vy, que estará apontando para baixo. Então, aqui eu vou ter uma componente Vy da velocidade. Qual que é esta velocidade quando ela aponta para baixo, antes da gente resolver a letra C e D? Poxa, isso é fácil de resolver, porque eu sei que V final, estou estudando no eixo Y, é igual ao V inicial, estou estudando no eixo Y, menos GT. Por que menos? Porque no começo do meu movimento lá em cima, no começo do movimento ao contrário, a gravidade estava apontando para baixo e o eixo Y estava referenciado para cima. Por isso que aqui é menos. Fazendo as devidas substituições, essa equação fica assim, ó. Velocidade lá embaixo, no eixo Y, ela é igual a V0y, que já foi determinado, 14,6, menos a gravidade, que vale 9,8, e o tempo que ele gastou para chegar lá embaixo. O tempo que ele gastou para chegar lá embaixo são 4 segundos. Fazendo esta continha, a gente vai achar um Vy lá embaixo, com certeza com o sinal negativo, porque ele está apontando para baixo, de aproximadamente 24,6 metros por segundo. Se vocês fizerem a conta acima, 24,6 metros por segundo. Esta também é uma informação muito importante para a gente. Vamos grifar ela aqui. Agora repara, eu sei com que velocidade ela chega aqui embaixo no eixo Y, se o movimento for feito ao contrário, e eu sei com que velocidade ela chega aqui embaixo no eixo Y, se o movimento for estudado ao contrário. Poxa, mas o exercício não quer ao contrário, ele quer que eu faça esta trajetória subindo, ele quer daqui para cá. Tudo que eu tenho, então, obviamente, é que se eu for estudar o movimento no sentido correto que o exercício quer, o Vy que eu calculei não vai mudar o valor, mas vai apontar para cima. E o Vx que eu calculei não vai trocar de valor, mas vai apontar para a direita. Então, esta figura agora, analisando ela do ponto de vista, depois que eu já calculei tudo isso, analisando ela do ponto de vista que o exercício quer que seja atrapalhado, vai ficar assim, ó. Porque tudo que eu calculei aqui foi final, né? Tudo, nota que eu calculei final, Vx lá embaixo, Vx final, Vy lá embaixo, Vy final, para o movimento sendo estudado ao contrário. Vamos fazer agora de verdade esse negócio. Vamos fazer de verdade esse negócio. De verdade, a minha partícula, no início do movimento, foi lançada para cima. Com que velocidade que ela foi lançada para cima? Com a Vy, que eu vou chamar de Vy inicial do movimento origem certo, do movimento correto. E esse Vy inicial é o final do movimento de trás para frente. É 24,6. 24,6 positivo, porque agora ele foi lançado para cima. Então, ele vale 24,6 metros por segundo no eixo Y. Ah, e no eixo X? No eixo X, eu inverto em relação ao movimento que eu tinha feito fictício. Ele vai ter uma velocidade no eixo X, que era constante. Chamarei aqui velocidade inicial do movimento correto que o exercício quer. Essa velocidade é constante, igualzinha a final do eixo X que eu tinha calculado aqui, onde eu estou rabiscando bastante agora. Só que lembra que ele era negativo, estava apontando para o lado... Eu não coloquei o negativo aqui, né? Mas ele estava apontando para o lado esquerdo.
Agora ele aponta para o lado direito, ele é exatamente positivo e vale aqueles mesmos 8,43. Notou que eu peguei as velocidades finais do movimento estudado de trás para frente, alterei o sentido dos vetores dela. Se eu alterei o sentido dos vetores, alterei o módulo, o sinal dessas velocidades e descobri quais são a decomposição deste vetor no início do movimento original pedido pelo exercício. Poxa, então agora ele quer saber na letra B qual é o módulo da velocidade. Poxa, ficou fácil. O módulo da velocidade na letra B, que é a velocidade inicial de verdade agora, que o exercício pediu, é a raiz quadrada do V0x ao quadrado, ou seja, de 8,43 ao quadrado, mais o módulo do V0y ao quadrado, que vale 24,6 ao quadrado. Se eu fizer esta continha de quadrado, somar e extrair a raiz, a gente vai achar que a velocidade de lançamento lá de baixo do solo, aqui para cima do prédio, vai ser alguma coisa perto de 26,0 metros por segundo. Opa, esta foi a resposta da letra B. Então, e na letra C? Na letra C, senhoras e senhores, na letra C, ele quer saber o ângulo de lançamento. Ele quer saber qual foi este ângulo de lançamento aqui, um θ, que eu vou chamar de θ0, o θ inicial de verdade, no sentido que o exercício está me pedindo. Para ser um pouquinho rigoroso, eu vou escrever o vetor velocidade inicial, está aqui, vetor velocidade inicial, ele vale velocidade inicial no x, 8,43, e, porque está no x, a velocidade inicial no y, que vale mais 24, porque está para cima, 24,6 j, e isso é medido em metros por segundo. Está aqui. Isso é medido em metros por segundo. Se eu quero saber o ângulo, é simples. Eu quero saber o θ0. Se eu quero saber o θ0, é só calcular o arco tangente, a tangente a menos 1, portanto, da divisão da componente y, que vale 24,6, pela componente x, que vale 8,43. Se vocês fizerem esta continha, vocês com certeza acharão o ângulo de lançamento no sentido que o exercício pediu, que estamos chamando aqui de θ0, e ele vale, fazendo esse cálculo aqui na calculadora, 71,09 graus. 71,09 graus. É uma aproximação, colocarei o símbolo de aproximação. Pronto, nós temos as 3 respostas que o exercício pediu. Ele pediu, na letra A distância que ele vai percorrer exatos 33,7. Agora vocês entendem porque eu mudei de sinal, do menos 33 para o mais 33. Menos é porque eu estudei de trás para frente. Então, ele estava indo para o lado negativo, mas quando eu estudo o exercício na ordem que ele quer, ou seja, marca lá de novo, ó, daqui para cá, ele andou no sentido positivo do eixo x, 33,7 metros. O que mais que eu posso contar para vocês? Que depois que eu analisei todo o processo, de trás para frente, eu consegui determinar a velocidade de lançamento lá de baixo para a bola chegar ao topo do prédio, como sendo de 26 metros por segundo. Esta, então, é a resposta da letra B.
E através do vetor velocidade, já que eu tinha as componentes, que foi o que eu consegui determinar, as componentes lá embaixo, V0y e V0x, eu consigo, através do arco tangente, determinar o ângulo de lançamento, que vale 71,09 graus. Então, estas aqui são as nossas respostas do exercício 48. Tá? O erro que pode acontecer nesse tipo de exercício, o erro que sempre pode acontecer nesse tipo de exercício é tomar todos os cuidados que eu deveria tomar com o meu referencial. Nota que eu adotei um referencial do y estando para cima e do x estando para a direita. Isso faz total diferença quando eu vou escolher se aqui eu coloco 0 e aqui 20, ou se aqui eu coloco 20 e aqui 0, ou pior, a diferença marcante mesmo está na decisão de qual sinal eu uso aqui, tá? Depende muito de que eu escolhi colocar aqui, para escolher este sinal aqui e o exercício ficar correto. Toda vez que eu escolher a gravidade estando no sentido contrário do eixo y que eu referenciei, esse sinal aqui tem que ser negativo. Se o eixo y está no mesmo sentido da gravidade, este sinal aqui tem que estar positivo. Gente, esses são os comentários e a resolução do exercício 48 que eu tinha que fazer com vocês, e a gente se vê então num próximo exercício.